Sai do meu autocarro, seu pedinte de merda! O grito do motorista ecoou pelo corredor do autocarro, tão alto que até os passageiros adormecidos acordaram. O pequeno Miguel, de 12 anos, magro como um pauzinho, com uma camisola de manga curta 3 tamanhos maior do que o corpo dele, olhou para cima com os olhos arregalados de medo. Na mão direita, uma caixa de cartão com pacotes de rebuçados, aqueles rebuçados baratos de laranja e limão embalados em plástico transparente, que a mãe dele fazia em casa e ele vendia há 2 anos nos autocarros de São Paulo. Moço, por favor, eu só estou a tentar vender uns docinhos, deixa eu acabar esta fila só, eu disse sai. O motorista, um homem gordo de camisola manchada de suor, levantou-se da cadeira e veio até ao corredor. Agarrou Miguel pelo braço com força. Eu já avisei, moleque. Não quero piolhos no meu autocarro. Sai agora, antes que eu chame a polícia. Miguel tentou soltar-se. A caixa caiu. Os rebuçados espalharam-se pelo chão do autocarro. Os meus docinhos. Por favor, moço, a minha mãe fez esses docinhos. Ela está doente. Eu preciso de vender para... Não me interessa a tua mãe. O motorista arrastou Miguel pelo corredor. Os passageiros, sentados, olhavam para o chão, fingindo não ver. Ninguém interveio. Ninguém. Sai daqui, e leva essa porcaria. A porta abriu-se. Lá fora, chovia torrencialmente. O tipo de chuva brasileira de fim de tarde, daquelas que parecem abrir o céu em dois. A Avenida Paulista, às 6 da tarde, estava transformada num rio. As luzes dos carros refletiam-se nos charcos. O vento soprava forte. O motorista empurrou Miguel, com força. O menino caiu na rua, de joelhos. A caixa, já meio vazia, caiu com ele. Os poucos rebuçados que ainda restavam lá dentro ficaram encharcados no instante seguinte. E não volte mais, seu cão sarnento! Gritou o motorista, antes de fechar a porta. O autocarro arrancou, salpicando lama no rosto do menino. Miguel ficou ali, de joelhos, no meio da chuva. Na calçada, no meio da Avenida Paulista, com o tráfego a passar, com as pessoas debaixo de guarda-chuvas a contorná-lo sem olhar. Um menino de 12 anos, magro, cabelo despenteado, camisola encharcada colada ao corpo. A caixa de rebuçados molhada a desfazer-se nas mãos. Havia semanas que Miguel não comia carne. Há dias, apenas pão e café de manhã, um prato de arroz ao jantar. A mãe dele, Dona Maria, 38 anos, a pele amarelada pela doença no fígado, já nem conseguia levantar-se da cama. Havia 2 anos que Miguel era, oficialmente, o homem da casa. Tinha uma irmã mais nova, a Júlia, de 6 anos, que todos os dias lhe perguntava à noite, antes de dormir, mano, trouxeste dinheiro hoje? A mamã vai tomar o remédio? E Miguel, sempre, mentia. Dizia que sim. Mesmo quando tinha trazido R$ 7 que nem chegavam para meio remédio. Dormia no chão da sala, sem almofada, a pensar no próximo dia. A pensar em como vender mais. A pensar que, se conseguisse vender tudo, só uma vez, a mãe melhorava. Só uma vez. Naquele momento, Miguel pensou em desistir. Pensou em deitar-se na chuva e deixar o mundo ir. Pensou em como a mãe dele, em casa, estaria à espera do dinheiro dos rebuçados para comprar os medicamentos. Pensou em como, naquele dia, não tinha vendido nem metade da caixa, e como agora, com os rebuçados estragados, não teria como vender o resto. Pensou na irmã Júlia, que, naquela mesma hora, estaria em casa, a desenhar com uma caneta que ele tinha encontrado num banco de autocarro há 2 semanas, e que era, para ela, o tesouro mais precioso do mundo. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Ou seriam gotas de chuva? Já não era possível dizer. E foi então que por cima da cabeça dele, apareceu um guarda-chuva preto. Menino, estás bem? Miguel olhou para cima. Uma senhora de uns 60 anos com cabelos grisalhos apanhados num coque, um sobretudo bege simples, segurava o guarda-chuva sobre ele. Os olhos dela eram doces, castanhos, cheios de uma preocupação genuína. Não era rica. Não era pobre. Era apenas uma senhora.
Uma senhora qualquer que tinha descido do autocarro no ponto seguinte e voltado a pé, debaixo da chuva, para encontrar aquele menino. Senhora, eu estou bem. Não estás, não. Estás encharcado. Levanta. Levanta, anda. A senhora estendeu-lhe a mão. Miguel hesitou. Depois, pegou. A mão da senhora era pequena, mas firme. Quente, apesar da chuva. Ela ajudou-o a ficar de pé. Pegou na caixa encharcada. Quanto custa um pacote destes? Miguel olhou para ela, confuso. R$ 1, senhora. Mas, estão molhados, não dá para comer. Eu quero levar tudo. Tudo? Tudo. Quantos tens aí? Miguel contou com as mãos trêmulas de frio e de emoção. 23 pacotes, senhora. Mas estão todos estragados. A senhora abriu a carteira. Tirou de lá uma nota de R$ 50. Uma nota de 50. Toma. E fica com o troco. Miguel olhou para a nota. Nunca tinha visto uma nota de 50 inteira na sua vida. Era mais dinheiro do que ele ganhava em 3 dias bons. Senhora, eu não posso aceitar tanto. Os docinhos estão estragados a menino. Escuta aqui. A senhora ajoelhou-se para ficar à altura dele, mesmo com os joelhos a ficarem encharcados no chão molhado. Os docinhos não estão estragados. Estão molhados. Eu vou levá-los para casa, vou pôr a secar, e, amanhã, o meu neto vai comê-los todos. Está bem? Agora, onde é que tu moras? É longe, senhora. Em Itaquera. Itaquera. Meu Deus, menino, como é que vais para casa agora? Eu apanho outro autocarro, senhora. Mais 3. Tens dinheiro? Miguel baixou a cabeça. Tinha sim, R$ 2 que tinha vendido antes. Mas as passagens custariam 4. A senhora viu a hesitação. Tirou outra nota da carteira. Desta vez, R$ 20. Toma. Isto é para as passagens, e para comprares um pão quente pelo caminho. Está bem? Miguel começou a chorar. Chorar de verdade. Não da chuva. De dentro. Aquela senhora que ele não conhecia tinha feito por ele em 2 minutos, mais do que qualquer pessoa na vida dele tinha feito alguma vez. Senhora, como é que a senhora se chama? A senhora sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Chamo-me Clarice. Clarice Menezes. E tu? Miguel, senhora. Miguel Santos. Muito bem, Miguel. Ela ainda estava ajoelhada. Pegou-lhe nas 2 mãos. Escuta-me bem. Eu sei que, hoje, o mundo foi mal contigo. Mas o mundo não é sempre mal. Há pessoas más, sim. Mas também há pessoas boas. E tu, Miguel, um dia vai ser um homem bom. Vai ser um homem importante. Eu sinto isso. Tens uns olhos que eu conheço, são olhos de quem vai longe. Por isso, promete-me uma coisa. O que, senhora? Promete-me que, quando fores grande, quando tiveres sucesso, tu vais fazer a outro menino aquilo que eu estou a fazer por ti hoje. Só isto. Promete? Miguel olhou para ela. Olhou para aqueles olhos castanhos. Olhou para o guarda-chuva que a senhora segurava sobre ele, deixando que o lado dela ficasse molhado. Eu prometo, senhora. Eu juro. Eu juro pela minha mãe. A senhora Clarice sorriu. Deu-lhe um abraço rápido, encharcado. Pegou na caixa de rebuçados. Colocou-a debaixo do sobretudo, para protegê-la do resto da chuva. E levantou-se. Vai para casa, Miguel. A tua mãe está à tua espera. E ela afastou-se. Entrou no autocarro seguinte, que tinha acabado de parar. Olhou pela janela para o menino ainda parado na calçada, e acenou-lhe. Miguel acenou também. O autocarro partiu. E Miguel Santos, 12 anos, com R$ 20 na mão, com uma promessa no coração, com lágrimas nos olhos, ficou ali. Debaixo da chuva. Sem saber ainda que acabava de acontecer na sua vida, o momento que iria mudar tudo. Mas o universo sabia. E o universo esperou. 15 anos. Até que chegasse a hora do menino feito homem cumprir a promessa. Senhor Santos,
os relatórios do terceiro trimestre estão sobre a sua mesa. E a sua reunião das 14 horas foi confirmada. Miguel Santos, agora com 27 anos, levantou os olhos do computador. O seu escritório, no 20º andar de um edifício moderno na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, tinha vista para toda a zona sul de São Paulo. Uma parede inteira de vidro. Uma mesa de madeira maciça. 2 monitores. Uma poltrona de couro. Obrigado, Patrícia. A secretária saiu. Miguel levantou-se. Foi até a janela. Olhou para a cidade, para o trânsito lá embaixo, para os autocarros amarelos, vermelhos e brancos, que circulavam como pequenas formigas. Aqueles autocarros eram dele. Não todos, mas muitos. 720 para ser exato. A Frota Aurora, a maior empresa privada de transporte urbano de São Paulo. Fundada por ele, há 5 anos, com um empréstimo pequeno e uma ideia grande, transformar o transporte público na cidade, tornando limpo, digno, humano. Miguel lembrou-se do cheiro do velho autocarro, de há 15 anos. Do suor do motorista. Do cheiro da chuva. Do som do grito. Sai do meu autocarro, seu pedinte de merda. Tinha jurado naquele dia que se um dia tivesse poder, iria transformar aquele mundo. E tinha cumprido. Cada um dos motoristas da Frota Aurora passava por uma formação rigorosa, não apenas técnica, mas humana. Aprendiam a tratar com respeito os passageiros, fossem ricos ou pobres. Havia um código interno, escrito por Miguel, impresso em todos os autocarros da frota, dentro da cabina do motorista. Cada passageiro é um ser humano. Cada ser humano merece respeito. Se não consegues dar respeito a todos, esta empresa não é para ti. 3 motoristas tinham sido despedidos, nos últimos 2 anos, por não cumprirem este código. 3, apenas. Porque os outros 320 motoristas da frota sabiam que aquilo era sagrado. A história do Miguel tinha se espalhado pela imprensa brasileira, 3 anos antes, quando ele tinha ganho o prêmio Jovem Empreendedor do Ano. Aos 24 anos, o menino que vendia rebuçados nos autocarros tinha se tornado dono de uma frota com 700 veículos. O jornal Folha de São Paulo tinha feito uma reportagem de 8 páginas sobre ele, como, aos 13 anos. Depois de a mãe ter morrido, não tinha aguentado, mesmo com os medicamentos, Miguel tinha ido viver com a irmã Júlia para a casa de uma tia. Como tinha trabalhado durante a adolescência em 3 empregos simultâneos, entregador de encomendas de manhã, empacotador de supermercado à tarde, porteiro de um edifício à noite. Como aos 18 tinha entrado na faculdade com uma bolsa integral por mérito, tinha sido o 4º colocado do exame vestibular mais difícil do Brasil. Como, aos 21, tinha acabado engenharia de produção e, no último semestre, já tinha um plano de negócios para uma empresa de transportes. Como, com um empréstimo pequeno do Banco do Brasil e ajuda de 2 sócios, que ele depois compraria, tinha começado, aos 22 anos, com apenas 4 autocarros comprados em segunda mão. A irmã dele, Júlia, agora com 21 anos, estudava medicina, paga integralmente por Miguel. Ela não se lembrava quase do pai, mal se lembrava da mãe. Mas nunca se esquecia do dia em que o irmão tinha chegado a casa, encharcado, com uma nota de R$ 50 na mão e mais R$ 20 na outra, a chorar. Juju, a mamã vai ter os remédios este mês. Juju, a mamã vai melhorar. Foi a última frase boa antes de Dona Maria morrer, 3 semanas depois. Mas naqueles dias que ainda lhe restaram, ela ficou em paz. Sabia que o filho tinha encontrado uma pessoa boa no meio da chuva. E sabia também que aquilo era um sinal. O filho dela ia longe. Mas havia algo que Miguel não tinha conseguido fazer em 15 anos. Encontrar a Dona Clarice. Tinha tentado. Tinha contratado investigadores. Tinha dado anúncios nos jornais. Tinha procurado no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais. Tinha ido a todos os bairros próximos da Avenida Paulista, de porta em porta, perguntando se alguém conhecia uma senhora chamada Clarice Menezes, que há 15 anos andava de autocarro. Nada. Nunca ninguém a tinha encontrado. A Clarice Menezes era, aparentemente, um nome comum demais.
Havia centenas. Em todo o Brasil, milhares. E Miguel nunca tinha conseguido descobrir qual era a dele. Até ontem. Ontem à noite, um dos seus investigadores, um velho detetive particular chamado João Batista, que Miguel mantinha contratado há 3 anos só para aquela tarefa, tinha ligado às 11 da noite. Senhor Miguel, acho que a encontrei. Miguel tinha quase deixado cair o telemóvel. Tem certeza? Bem, não posso garantir 100%, mas a descrição coincide. Idade certa, cabelos grisalhos, olhos castanhos. E, mais importante, morava, há 15 anos, num apartamento no bairro do Paraíso, a 5 paragens de autocarro da Paulista. O marido tinha morrido em 2006. Ela criou 3 filhos sozinha. E nessa altura trabalhava como auxiliar de enfermagem num hospital público. E agora? Onde é que ela está? Houve um silêncio do outro lado da linha. Senhor Miguel, ela está num lar de idosos. Há 4 anos. Um lar, como é que eu hei de dizer, um lar barato? Do tipo que recebe pouco dinheiro dos familiares, e por isso oferece pouco. Em Jandira. Periferia da periferia. Miguel sentiu o peito apertar. E os filhos? Os filhos deixaram-na lá, Senhor Miguel. Há 4 anos. Nunca mais apareceram. O lar liga-lhes todos os meses para avisar que a mensalidade está atrasada, mas eles nunca atendem. A direção do lar disse-me, quando eu telefonei a fingir que era um sobrinho distante, a dona Clarice é uma santa. Mas foi abandonada. Nós mantemo-la cá por caridade. Miguel ficou em silêncio por um longo tempo. João Batista. Preciso que me confirme amanhã. Preciso de ter a certeza. Já estou a caminho do lar, Senhor Miguel. Amanhã, às 10 da manhã, ligo-lhe. Miguel tinha desligado. E, durante toda aquela noite, não tinha conseguido dormir. Agora, 18 horas depois, às 9:30 da manhã, estava no escritório, à espera da chamada do João Batista. O telemóvel vibrou. João? Senhor Miguel, é ela. Confirmei. Falei com ela pessoalmente. Mostrei uma fotografia de si de quando era menino, aquela que tirou para o jornal, no ano em que ganhou o prêmio do empreendedor, e ela olhou por muito tempo, e depois começou a chorar e disse, é o Miguel. É o menino dos docinhos. Meu Deus, é ele. Miguel caiu na cadeira. As lágrimas vieram antes que ele pudesse contê-las. Ela lembra-se. Ela lembra-se de tudo, Senhor Miguel. Tudo. Ela disse-me que, durante 15 anos, pensou em si todos os dias. Que todas as noites, rezava para que o menino da chuva estivesse bem. E que quando viu no jornal 3 anos atrás, a fotografia do jovem empresário Miguel Santos, dono da Frota Aurora, que começou a vida a vender rebuçados nos autocarros de São Paulo, ela soube. Mas nunca lhe escreveu. Porque, disse ela, um homem importante não quer ouvir de uma velha qualquer que o ajudou há tantos anos. O bem não se cobra. Miguel chorou. Chorou no escritório dele, 20 andares acima de São Paulo. Onde é que ela está, João? Lar São Rafael, em Jandira. Mas, Senhor Miguel, sim? Vá rápido. Ela está muito mal. Tem 75 anos, mas, pelo estado em que está, mal nutrida, com a medicação em atraso, a mesma roupa há semanas, os médicos do lar disseram-me que ela pode não aguentar mais 6 meses. Miguel levantou-se. Cancelou todas as reuniões do dia. Pegou no casaco. E correu. O lar São Rafael ficava numa rua de terra, numa zona esquecida de Jandira. Um prédio de 2 andares, com o reboco a cair, janelas partidas tapadas com plástico, um jardim onde crescia mato em vez de flores. À porta, um velho descalço fumava um cigarro, sem olhar para ninguém. Miguel desceu do carro, o Mercedes preto que destoava brutalmente com o ambiente. O motorista ficou ao volante, de ar assustado. Quer que espere aqui mesmo, senhor? Espera, Carlos. Vou demorar. Miguel entrou. O cheiro dentro do lar atingiu-o como uma bofetada. Cheiro de urina, de comida velha, de desinfetante barato, de corpos que não tomavam banho há dias. O corredor estava mal iluminado.
Uma funcionária, a única visível, estava a assistir televisão num banquinho, sem sequer olhar para quem entrava. Bom dia, disse Miguel. Bom dia, respondeu ela sem desviar os olhos da novela. Vim visitar a dona Clarice Menezes. A funcionária pela primeira vez levantou o olhar. Olhou para o fato de Miguel, para o relógio caro no pulso dele, para a expressão cheia de urgência. Percebeu que aquele homem não era ali do bairro. A dona Clarice? A mulher sorriu cínica. É o senhor aquele detetive que veio aqui ontem? Não, mas quero falar com ela. O senhor é algum familiar? Sou. Miguel mentiu sem vacilar. Sou o sobrinho neto. Há anos que a procuro. A funcionária levantou-se, preguiçosa. Quarto 7. Corredor do fundo. Mas, senhor, vou avisar, ela quase não fala. E está numa cama, já não anda muito. Miguel acenou. Caminhou pelo corredor. Cada porta que passava via, lá dentro, um idoso sozinho, num quarto pequeno, às vezes com 2 camas sem colchão, às vezes com um ventilador barato ligado, às vezes com nada. Uma senhora de 80 anos olhou para ele através de uma porta aberta, e disse, com uma voz trêmula, filho, é você? Miguel parou. Olhou para ela. Não a conhecia. Desculpe, senhora. Não sou o seu filho. Mas Deus abençoe a senhora. A senhora sorriu, triste. Obrigada, meu anjo. Há 4 anos que eu espero meu filho. Ele prometeu voltar. Ainda não voltou. Mas eu espero. Miguel continuou. Com o peito a arder, chegou ao quarto 7. A porta estava entreaberta. Ele empurrou-a devagar. Lá dentro, numa cama pequena, com um lençol fino, estava uma senhora. De cabelos brancos, curtos. O rosto enrugado, mas com uma dignidade silenciosa que nem 15 anos nem o abandono tinham conseguido apagar. Os olhos castanhos, agora mais fundos, ainda brilhavam com uma luz. Era ela, Dona Clarice. Miguel parou à porta. Por um instante não conseguiu entrar. Ficou ali, olhando para aquela mulher que durante 15 anos tinha ocupado os sonhos dele. A mulher de uma única hora, que tinha mudado a vida de uma pessoa inteira. A mulher que agora estava num quarto mal iluminado, com um ventilador avariado, com um lençol que parecia ter sido lavado, no máximo, 2 vezes naquele mês. A pele dela estava pálida, os braços muito magros. Os cabelos, que Miguel lembrava apanhados num coque elegante, agora estavam curtos e irregulares, como se alguém os tivesse cortado à pressa, com uma tesoura sem jeito. Miguel sentiu um nó na garganta tão grande que achou que ia sufocar. Não é justo, pensou. Não é justo que uma pessoa destas, a mais boa pessoa que eu já conheci, esteja aqui. Enquanto a dona Vanessa, a dona fulana, tantas senhoras cruéis que eu vi na vida, estão em clínicas de luxo, em mansões. Não é justo. Mas ele sabia, há muito, que a vida não era justa. Ele só tinha de corrigir aquilo que podia corrigir. Respirou fundo. Entrou. Quando a senhora viu Miguel à porta, um sorriso lento começou a formar-se no rosto dela. Um sorriso trêmulo. Miguel murmurou. Meu menino vieste. Miguel não aguentou. Caminhou até a cama. Ajoelhou-se ao lado dela, como ela, há 15 anos, tinha ajoelhado ao lado dele no meio da chuva da Avenida Paulista. Pegou na mão dela. A mão estava fria, pequena, com a pele fina como papel. Dona Clarice, desculpe. Desculpe ter demorado tanto. A dona Clarice começou a chorar, em silêncio. Menino, não tens de pedir desculpa. Tu vieste. Foi só isso que eu precisava. Tu vieste. Miguel também chorava. Senhora, por que é que a senhora está aqui? Por que é que os seus filhos, por que é que eles fizeram isto consigo? A senhora Clarice virou o rosto para a janela. Levou alguns segundos a falar. É uma longa história, Miguel. Muito longa. Mas em resumo, quando meu marido morreu, eu fiquei com uma casa pequena no paraíso. Não valia muito, mas era nossa. Os 3 filhos, o Ricardo, o Paulo e a Juliana, quando cresceram, começaram a brigar pela casa. Eu não quis vender enquanto estava viva. Eles ficaram furiosos.
Primeiro, afastaram-se. Depois, quando eu tive o primeiro AVC, há 4 anos, eles disseram que não podiam cuidar de mim. Puseram-me aqui. Disseram que era temporário, que quando eu melhorasse voltava para casa. A voz da dona Clarice falhou, mas nunca voltaram. Nem para me visitar. O Ricardo mora a 20 minutos daqui. Nunca veio. O Paulo mudou-se para Brasília. A Juliana, ela engoliu em seco. A Juliana não atende os meus telefonemas há 3 anos. Eu sei que quando eu morrer, eles vão vender a casa. É só isso que estão a esperar, Miguel. Que eu morra. Para venderem a casa e dividirem o dinheiro. Miguel sentiu um ódio frio a subir pela espinha. Um ódio que ele pensava não ser capaz de sentir. Dona Clarice, diga-me uma coisa. A senhora teve visitas nos últimos 4 anos? De alguém? Um vizinho? Um amigo? A senhora olhou para o teto por um longo momento. O padre da paróquia, Miguel, vinha uma vez por mês no início. Depois parou de vir também. Acho que mudou de freguesia. E teve uma vizinha antiga, a dona Amélia, que veio 2 vezes no primeiro ano. Depois, ela morreu. Um infarte. E como é que a senhora passava os dias? Dona Clarice sorriu, com tristeza. Rezando, Miguel. Rezando. Por ti e pelos meus filhos, mesmo abandonada, eu rezava por eles, e por todas as pessoas boas que Deus pudesse pôr no meu caminho. E sabes o que é engraçado, Miguel? O que, senhora? Todas as noites, durante 4 anos, eu rezei a mesma oração. Senhor meu Deus, não permitas que eu morra antes de ver o Miguel outra vez. Mesmo que seja por 5 minutos. Só para ele saber que eu me lembro dele. Só para ele saber que eu o amo, como se fosses meu filho. Só por 5 minutos. E Miguel, a voz falhou. Tu estás aqui. Estás aqui. Deus ouviu. Miguel não aguentou. Encostou a cabeça no colo dela, como um filho. E chorou. Chorou por todos os dias em que, nos últimos 15 anos, tinha adiado procurá-la. Chorou por todos os 4 anos em que ela tinha ficado naquele buraco, à espera. Chorou pela injustiça do mundo. Chorou por tudo, de uma só vez. Dona Clarice pôs a mão fraca sobre os cabelos dele. Afagou-o como uma mãe afaga um filho pequeno. Pronto, menino. Pronto. Agora já passou. Agora tu estás aqui. Dona Clarice, a senhora vai sair daqui. Hoje, agora. Miguel, menino, não precisas, precisa. Precisa, sim. A senhora vai vir comigo. E os seus filhos? Miguel respirou fundo. Os seus filhos vão ter de me explicar, a mim, por quê? Dona Clarice olhou para ele. Pela primeira vez em muitos anos, algo como esperança brilhou nos olhos dela. Tu és mesmo Miguel, o mesmo menino dos docinhos. Só que agora tens cabelos penteados e um fato bonito. Mas o olhar é o mesmo. Miguel sorriu com as lágrimas ainda nas bochechas. Senhora. A senhora disse-me, há 15 anos, que eu ia ser um homem importante. E disse-me que quando fosse, eu tinha de fazer a outra pessoa aquilo que a senhora tinha feito por mim. Lembra-se? Lembra o menino. Então chegou a hora. É a senhora quem precisa, agora. E eu vou fazer. Miguel levantou-se. Foi até a porta. Gritou pelo corredor. Eu quero falar com o diretor deste lar. Agora. 5 minutos depois, apareceu um homem gordo, calvo, vestido com uma camisa suja. Sou eu o diretor. O senhor Ronaldo. Qual é o problema? O problema, disse Miguel com uma calma aterradora, é que vou levar a dona Clarice Menezes daqui. Hoje, agora. O diretor riu. O senhor não pode fazer isso. A dona Clarice está sob responsabilidade dos filhos. Só eles podem autorizar a saída. Ah, é? Miguel tirou o telemóvel. Pois então, vamos ligar-lhes. Dê-me os números. O diretor hesitou. Bem, o senhor Ricardo, não atende há 3 anos, dê-me o número. Agora. O diretor, suando, pegou num ficheiro desgastado. Tirou uma folha. Miguel ligou para o primeiro número. Alô? Senhor Ricardo Menezes? Sim, quem fala?
Fala o Miguel Santos. Presidente da Frota Aurora. Estou agora no Lar São Rafael, junto à sua mãe. Ela vai sair daqui hoje, comigo. Vou colocá-la na melhor clínica geriátrica de São Paulo. Vou pagar tudo, a vida toda. E daqui a uma semana, o meu advogado vai contactá-lo a si, ao seu irmão Paulo, e à sua irmã Juliana, com um pedido formal para que os três compareçam em tribunal. Vou processá-los por abandono de idoso, crime previsto no artigo 98 do Estatuto do Idoso, com pena de 6 meses a 1 ano de prisão. Tenham um bom dia. Do outro lado da linha, Ricardo começou a gaguejar. O senhor não pode fazer isso, a minha mãe. A sua mãe, senhor Ricardo, passou 4 anos à sua espera. E o senhor nunca apareceu. Mora a 20 minutos do lar. Nem uma vez. Eu, que nem família dela sou, apareci. Pense nisso. Bom dia. Miguel desligou. O diretor do lar, pálido, tentou protestar. Senhor, eu não posso. O senhor vai fazer o seguinte. Miguel aproximou-se dele, baixando a voz, mas com um brilho nos olhos que fez o diretor recuar. A senhora Clarice vai sair daqui comigo nos próximos 10 minutos. O senhor vai receber, na conta do lar, todas as mensalidades atrasadas que os filhos dela devem. Vou pagar. Hoje à tarde, por transferência. Em troca, o senhor vai assinar um termo de saída. Depois disso, eu quero que o senhor faça uma coisa. O que, senhor? Todas as outras pessoas deste lar, todos aqueles velhos abandonados que eu vi nos corredores, eu quero uma lista. Nomes, idades, situações. Vou pagar para todos eles serem transferidos esta semana para lares decentes. Miguel olhou em volta, para as paredes bolorentas. Este vai fechar. Não é um lar. É uma prisão. Entendeu? O diretor abriu a boca. Fechou. Abriu outra vez. Acenou. Entendi, senhor. 1 hora depois, Dona Clarice estava deitada no banco de trás do Mercedes de Miguel, coberta com o casaco dele, que era quente e cheirava a algo caro que ela nunca tinha sentido. Miguel estava ao lado dela, a segurar-lhe a mão. Senhora, dói-lhe alguma coisa? Só o coração, meu filho. Mas, hoje, o coração dói de felicidade. Não é mal, esta dor. O carro deslizou pela cidade, em direção a uma das clínicas geriátricas mais caras do Brasil, na zona dos Jardins. Miguel já tinha ligado do carro e reservado a melhor suíte, com enfermagem particular 24 horas por dia, visitas médicas diárias, tudo. Quando chegaram, 3 enfermeiras esperavam à porta com uma cadeira de rodas. Ajudaram Dona Clarice a sair, com um cuidado que ela não sentia há 4 anos. Levaram-na para a suíte. Um quarto amplo, com uma janela que dava para um jardim, com flores frescas num vaso, com uma cama de hospital mas que parecia uma cama de hotel, com lençóis brancos macios. Dona Clarice, quando se viu na cama, começou a chorar. Miguel, isto é muito, a senhora merece tudo isto e muito mais. Esta é a sua nova casa. Até a senhora melhorar. E, quando melhorar, a senhora vai viver comigo, na minha casa. Tenho um quarto grande com vista para o parque. A minha esposa, a Helena, já sabe. Está ansiosa por conhecê-la. Esposa? Tens esposa? Tenho. Casamos há 3 anos. Ela é médica pediatra. E temos uma filha, a Alice, de 1 ano e meio. Esta semana fez 2 meses que ela deu os primeiros passos. Dona Clarice sorriu, com lágrimas nos olhos. Tu tens uma filha? Meu Deus, o menino dos docinhos tem uma filha? Tenho, senhora. E sabe como é o segundo nome dela? Como? Clarice. Alice Clarice Santos. Em honra da senhora, Dona Clarice pôs as mãos no rosto. Chorou durante muito tempo. Miguel ficou ao lado, segurando-lhe a mão. Não precisava dizer mais nada. Estava tudo dito. Naquela mesma tarde, às 4 horas, a Helena chegou à clínica. Uma mulher de 29 anos, cabelos castanhos longos, olhos serenos de quem passou anos a olhar para crianças doentes em hospitais. Trazia ao colo a pequena Alice de 1 ano e meio que dormia num cobertor cor-de-rosa.
Helena tinha ouvido a história da Dona Clarice 10 vezes, desde que tinha conhecido Miguel, há 5 anos. Sabia cada detalhe. A chuva. O guarda-chuva. A nota de R$ 50. A promessa. Todas as noites, nos primeiros meses do relacionamento, Miguel tinha falado desta senhora como se falasse de um anjo perdido. Helena, se eu um dia a encontrar, tu vais adorá-la. Ela é a razão pela qual eu sou quem sou. E agora Helena ia finalmente conhecê-la. Entrou no quarto, devagar. Miguel levantou-se, sorriu, e pegou na mão da esposa. Helena, esta é a Dona Clarice. Dona Clarice, esta é a minha esposa, Helena. E, aqui, Miguel pegou delicadamente na pequena Alice, que acordou e abriu os olhos verdes, cheios de sono. Aqui está Alice Clarice. A sua xará. Dona Clarice olhou para Bebé. Depois olhou para Helena. Os olhos dela encheram-se de lágrimas de novo. Menina, disse Clarice a Helena, o teu marido é o homem mais bom que eu conheci na vida. Ele foi assim desde pequeno. Eu só tive a sorte de o encontrar num dia de chuva. Helena sentou-se na beira da cama. Pegou-lhe na mão. Dona Clarice. Eu queria dizer-lhe uma coisa. Na nossa casa, há um quarto no rés do chão, com uma vista linda para o jardim. Esse quarto está preparado há 3 anos. Preparamo-lo no mês em que o Miguel descobriu, através do investigador, a primeira pista sobre a senhora. Não tínhamos a certeza se ele iria encontrá-la, mas mesmo sem ter a certeza, preparamos o quarto. Senhora, a voz de Helena falhou. Esse quarto é seu. Desde sempre foi seu. Quando a senhora melhorar, quando os médicos disserem que pode sair, a senhora vai para lá. E vai viver conosco. Pelo resto da vida. Como a nossa avó, Dona Clarice não conseguiu mais falar. Só chorava. E abraçou a Helena com toda a força que ainda tinha no corpo magro. A pequena Alice, no colo do pai, olhou para a senhora estranha que chorava. E, com o instinto puro das crianças, estendeu a mãozinha e tocou a bochecha enrugada de Dona Clarice. Com uma ternura que para aquela senhora que tinha passado 4 anos sozinha num quarto sem janela, foi como um abraço do próprio Deus. Oh, disse Alice, que ainda não sabia falar direito. Oh, vó. Olá, vovó. Dona Clarice pegou na mãozinha da bebê. Beijou-a. Olá, minha xará. Olá, meu amor. E, naquele momento, 3 gerações, Miguel, Helena, Alice, e uma quarta, a Dona Clarice, formaram, pela primeira vez, uma família. Não pelo sangue, pela escolha. E talvez fosse isso que contava mais. No dia seguinte, às 11 da manhã, o senhor Ricardo Menezes, um homem de 48 anos, bem vestido, com o ar de alguém que trabalhava num banco, chegou à recepção da Frota Aurora, no 20º andar do edifício moderno. Tenho uma reunião marcada com o Sr. Miguel Santos. A secretária, Patrícia, olhou para ele com uma frieza estudada. O senhor pode esperar. O senhor Santos está ocupado. Ricardo esperou. Nervoso. As mãos suadas. Olhou para as paredes do escritório, onde havia prêmios, diplomas, fotografias do Miguel com autoridades importantes. Percebeu com o peito apertado em que buraco se tinha metido. Passaram-se 45 minutos. Depois, meia hora. Ricardo levantou-se. Minha senhora, faz 1h15 que estou à espera, eu sei, Sr. Menezes. O senhor Santos sabe perfeitamente o tempo que o senhor está aqui. Volte a sentar-se, por favor. Ricardo voltou a sentar-se, humilhado. 2 horas depois da hora marcada, Patrícia finalmente disse: o senhor Santos vai receber-te agora. Ricardo entrou. O escritório era imenso. Miguel estava sentado, de costas para a janela, com a cidade inteira atrás dele. Não se levantou. Não estendeu a mão. Sente-se, Sr. Menezes. Ricardo sentou-se. Sabe por que é que está aqui? Sei, Sr. Santos. Por causa da minha mãe. Mas olhe, nós, os filhos, não somos os monstros que o senhor está a pensar. A minha mãe tem uma personalidade difícil. Ela nunca aceitou vender a casa. Nós queríamos ajudá-la, mas...
Miguel levantou a mão. Pare. Pare agora mesmo. A voz era calma. Mas havia um frio. Senhor Ricardo, eu vou dizer-lhe uma coisa. Há 15 anos eu era um menino de 12 anos, magro como um cachorro, a vender rebuçados nos autocarros de São Paulo, porque a minha mãe estava doente e eu era o único arrimo da família. O motorista atirou-me para fora de um autocarro, no meio de uma tempestade na Avenida Paulista. Eu caí de joelhos na rua. Ninguém me ajudou. Ninguém. Menos uma pessoa. Ricardo engoliu em seco. A sua mãe, senhor Ricardo. Só a sua mãe desceu do autocarro seguinte, voltou a pé, debaixo da chuva, para me levantar do chão. Comprou-me todos os rebuçados, mesmo estando estragados. Deu-me dinheiro para voltar para casa. E disse-me uma coisa que eu nunca esqueci: promete-me que quando fores grande, vais fazer a outra pessoa aquilo que eu estou a fazer por ti. Ricardo baixou a cabeça. A sua mãe, continuou Miguel, é uma santa. Não uma pessoa difícil. É uma santa. E o senhor Ricardo, durante 4 anos, deixou apodrecer num lar onde os velhos não tomam banho há semanas. O senhor, que mora a 20 minutos de lá. 20 minutos. Consegue imaginar quantas vezes a sua mãe olhou para a porta do quarto, à espera que o senhor aparecesse? Consegue? Ricardo começou a chorar. Senhor Santos, eu não quero as suas desculpas. Não para mim. Para sua mãe, quando e se ela o quiser receber. Agora vamos aos factos. Miguel abriu uma pasta. Tirou alguns documentos. Eu sei de tudo, senhor Ricardo. Eu sei que o senhor e os seus irmãos têm, desde há 3 anos, uma procuração sobre os bens da sua mãe. Eu sei que, há 2 anos, tentaram vender a casa dela, em segredo, mas não conseguiram, porque a casa ainda está em nome dela e ela tem de assinar. Eu sei que há 6 meses o senhor contactou um advogado para tentar uma interdição judicial da sua mãe, alegando insanidade mental. Eu sei. O advogado é meu conhecido. Ele recusou o caso. Mas vocês tentaram. Ricardo estava completamente lívido. Como é que o senhor sabe? Senhor Ricardo. Quando um homem com os meus recursos quer saber uma coisa, ele sabe. A questão é outra. O senhor está a ser processado por abandono de idoso. O senhor, o seu irmão Paulo, e a sua irmã Juliana. Os 3. O processo já foi aberto. A notificação chegará à sua casa esta semana. Ricardo olhou para Miguel, sem saber o que dizer. Mas, continuou Miguel, eu tenho uma proposta. Qualquer coisa, senhor Santos. Qualquer coisa. Não fique tão ansioso. A proposta não é boa para o senhor. É justa, apenas. Escute. Vocês, os 3, vão transferir para a sua mãe, imediatamente. Todo o dinheiro que vocês tiraram dela ao longo destes 4 anos, eu calculei com os meus contabilistas, cerca de R$200 mil. Entre pensões, aluguéis da casa que vocês alugaram a outro em segredo, e outras coisas que vou fazer cara de quem não viu. Vão devolver tudo. Em 90 dias. 90 dias? Senhor Santos, eu não tenho. Vendo o seu carro, senhor Ricardo. Venda o seu apartamento, se for preciso. Eu não tenho a menor pena. 90 dias. Ricardo acenou, em silêncio. Segundo, vocês os 3 vão visitar a sua mãe, na clínica onde eu a coloquei, todas as semanas. Sem falta. Eu vou ter o registro. Se faltarem, eu acrescento mais uma prova no processo criminal. Sim, senhor. Terceiro, quando a sua mãe morrer, e espero sinceramente que seja daqui a muitos anos, vocês 3 não vão ter direito a nada. Nada. A casa dela vai ser vendida e o valor vai ser doado integralmente a uma fundação que eu criei há 2 anos, a Fundação Guarda-Chuva. Uma fundação que ajuda crianças de rua de São Paulo. A sua mãe já assinou o Novo Testamento, esta manhã, na presença de 4 advogados. Não há como contestar. Ricardo acenou. Nem protestou. Sabia que não podia. E, por último, disse Miguel, levantando-se, senhor Ricardo,
Eu quero que o senhor pense numa coisa. A sua mãe educou-o. Deu-lhe casa, comida e educação. Privou-se de muita coisa para que o senhor tivesse uma vida melhor do que a dela. Eu sei isto, porque a própria dona Clarice me contou, esta manhã, quando eu a visitei. E o senhor pagou-lhe como? Ricardo chorava agora. Senhor Santos, eu estou tão envergonhado, bom. Vergonha é o princípio da redenção. Agora saia do meu escritório. Vá ver a sua mãe. Peça-lhe perdão, se ela quiser receber. Isto é entre vocês. Eu só estou a cuidar para que vocês não a roubem mais. Saia. Ricardo levantou-se cambaleando. Caminhou até a porta. Antes de sair, parou. Senhor Santos, muito obrigado. Eu mereço tudo isto que o senhor me disse. E muito mais. Saiu. Miguel ficou no escritório, em silêncio, a olhar para a cidade. Não se sentia bem. Não se sentia feliz. Aquilo não era vingança. Aquilo era triste. 3 filhos que tinham abandonado a mãe por dinheiro. Era uma das coisas mais tristes que ele tinha visto em 27 anos de vida. Mas estava feito. A dona Clarice estava em segurança. Isso era o que importava. Uma semana depois, na quinta-feira, Miguel decidiu fazer algo que há 15 anos adiava. Pediu ao João Batista, o detetive, para encontrar uma pessoa. Qual, senhor Miguel? Um motorista de autocarro. Chamava-se, não sei o nome, mas há 15 anos, no dia 14 de março de 2009, ele conduzia a linha 875, sentido centro, à tarde. Entre as 5 e as 7. Foi ele quem me atirou do autocarro na Avenida Paulista, naquela chuva. O João Batista levou 3 dias a encontrar. Na sexta-feira à noite, ligou, senhor Miguel. Encontrei. Mas, talvez o senhor não goste do que vou dizer. Diga. O motorista chama-se Valdemir Araújo. Tem 65 anos, está reformado há 2 anos. Mora numa casa simples em Itaquera, por coincidência, no mesmo bairro onde o senhor morava quando era menino. E senhor Miguel, a vida dele é triste. Muito triste. A esposa dele morreu há 10 anos. Ele tem um filho, Daniel, de 28 anos, que ficou paraplégico num acidente de moto há 5 anos. O Valdemir cuida do filho sozinho. A pensão dele é mínima. O rapaz precisa de fisioterapia, medicamentos caros, cadeira de rodas especial. O Valdemir não consegue pagar. Estão a viver da caridade da igreja local. Miguel ficou em silêncio. Senhor Miguel? Está aí? Estou. O senhor quer processá-lo? Pela humilhação? Miguel respirou fundo. Não, João. Eu quero falar com ele. Só isso. Marca. 2 dias depois, Miguel foi sozinho até Itaquera. Parou o Mercedes diante de uma casa pequena, de tijolo à vista, com um pequeno jardim de terra. Bateu à porta. Um velho apareceu. Cabelos brancos, magro. Parecia ter 80 anos, mas tinha 65. Os olhos cansados. Em que posso ser útil? Miguel olhou para ele. Por um instante reviu o motorista gordo suado que tinha gritado com ele há 15 anos. Mas agora era apenas um velho. Senhor Valdemir Araújo? Sou eu. Desculpe aparecer sem aviso. Chamo-me Miguel Santos. O senhor provavelmente não se lembra de mim, mas, há 15 anos, o senhor atirou-me para fora do seu autocarro, no meio de uma tempestade, na Avenida Paulista. Eu era um menino. Vendia rebuçados. O velho ficou branco. Deu um passo atrás. Meu Deus, murmurou. O menino dos rebuçados. O senhor lembra-se. O velho começou a chorar. Um velho homem. A chorar no umbral da sua casa. Eu lembro-me de si todos os dias, menino. Todos os dias. Eu fui cruel consigo. Não tive coração naquele dia. Eu, menino, estava num dos piores momentos da minha vida. Tinha descoberto, 1 mês antes, que a minha mulher tinha cancro. Tinha perdido todas as minhas economias em tratamentos. Eu tinha mais 10 anos para a reforma.
Estava cansado, desesperado. E vi o menino a entrar no meu autocarro, mais um menino pobre, e desabafei em si. Eu sei que não tenho desculpa. Não tenho. Há 15 anos que peço perdão a Deus por isso. Todos os dias. Miguel olhou para ele. O ódio que tinha sentido durante 15 anos começou a dissolver-se. Porque, na verdade, aquele velho à porta não era o mesmo motorista de há 15 anos. Era um pai, que tinha perdido uma esposa, e que cuidava agora de um filho paralisado, com uma pensão miserável. Senhor Valdemir. Posso entrar? Claro, menino, digo, Senhor Santos, desculpe. Pode tratar-me por Miguel. Como há 15 anos. Miguel entrou. A sala era pequena, limpa, mas humilde. Num canto, numa cadeira de rodas velha, um rapaz, Daniel, o filho, estava sentado. Olhava para a televisão. Daniel, meu filho, disse Valdemir, este é o senhor Miguel Santos. Um antigo conhecido. O rapaz virou-se. Sorriu, tímido. Bom dia, senhor. Miguel sentou-se. Conversaram durante 2 horas. Valdemir contou tudo. As dívidas, os sacrifícios, os anos difíceis. Como, depois de reformado, tinha tentado trabalhar como segurança, mas não tinha conseguido porque tinha problemas de coluna. No fim da conversa, Miguel levantou-se. Senhor Valdemir, eu vim aqui, sinceramente, pensando em ralhar consigo. Em dizer-lhe tudo o que senti durante 15 anos. Mas, agora, vejo que a vida já o castigou muito mais do que eu alguma vez poderia castigar. O velho baixou a cabeça. Então, em vez disso, eu vou lhe oferecer uma coisa. O Miguel virou-se para o rapaz. Tem alguma formação? Eu tenho curso de informática, senhor. Fiz antes do acidente. Mas depois do acidente, ninguém me quer contratar. Dizem que a empresa não tem acesso para cadeiras de rodas. Miguel sorriu. A frota Aurora tem acesso para cadeiras de rodas em todos os escritórios. E neste momento estamos à procura de programadores para a equipa de tecnologia. Tu começas na segunda-feira. Salário inicial, R$ 6.000, com um carro de empresa, adaptado para ti. E, senhor Valdemir, Miguel virou-se para o velho, eu vou mandar-lhe, amanhã, o melhor especialista em coluna de São Paulo. Vai fazer-lhe uma avaliação. Se for preciso cirurgia, eu pago. Se o senhor quiser voltar a trabalhar, há uma vaga na nossa frota como instrutor de motoristas. Tenho a certeza de que, com a experiência do senhor, vai ensinar bem. Salário, R$ 8.000. Mas, mais importante, o senhor vai ensinar aos novos motoristas, todos os dias, como tratar os passageiros. Porque o senhor, mais do que ninguém, sabe a diferença que um bom ou mau tratamento pode fazer na vida de um ser humano. Não sabe? Valdemir caiu de joelhos a chorar. Miguel, meu Deus, por quê? Por que é que o senhor está a fazer isto por mim, depois de tudo? Miguel ajoelhou-se ao lado dele. Pôs-lhe a mão no ombro. Porque, senhor Valdemir, há 15 anos, uma senhora desceu de um autocarro debaixo de chuva para me ajudar. Se ela tivesse ficado no autocarro, eu talvez nunca tivesse chegado aqui. O bem gera bem. A crueldade gera crueldade. Eu escolho o bem. Só isso. Valdemir abraçou Miguel. O filho dele, Daniel, chorava na cadeira de rodas. E, naquele pequeno salão em Itaquera, 3 homens que se tinham encontrado em circunstâncias terríveis, 15 anos antes, começavam, agora, uma nova vida juntos. 1 ano passou. A dona Clarice, com os cuidados certos, tinha recuperado surpreendentemente. O corpo não totalmente, os anos de abandono tinham deixado marcas. Mas a alma, aquela, tinha voltado inteira. Vivia agora em casa do Miguel e da Helena, numa suíte no rés do chão com uma saída direta para o jardim. Passava os dias a cuidar das flores, a ler livros, a brincar com a pequena Alice Clarice, que, aos 2 anos e meio, já chamava a dona Clarice de vovó Clau. Os filhos Ricardo, Paulo e Juliana tinham cumprido o que Miguel exigiu. Tinham devolvido o dinheiro. Tinham começado a visitar a mãe uma vez por semana. No início foram visitas frias, envergonhadas, breves. Mas, com o tempo, as coisas começaram a mudar.
Ricardo, o mais velho, foi o que mais mudou. Começou a vir 2 vezes por semana. Começou a trazer os netos da Dona Clarice, 2 meninos e uma menina, que ela mal conhecia. E numa tarde de domingo, cerca de 9 meses depois de toda aquela história, Ricardo veio à casa de Miguel com um bolo de chocolate que ele próprio tinha feito. Mãe, disse ele, sentado na varanda com a mãe ao lado, a pequena Alice a brincar no chão, eu quero pedir-te perdão. De verdade. Não sei se tu consegues. Mas eu quero dizer-te, de frente, que eu errei. Que eu deixei o dinheiro tornar-se mais importante que a minha mãe. E que desde que o Senhor Santos apareceu na minha vida, eu não consigo olhar-me ao espelho. Eu queria, mãe, eu queria ter uma segunda chance. Não para a herança. Essa eu já perdi. Para ti. Para seres minha mãe outra vez. Dona Clarice olhou para ele. Pegou-lhe na mão. Ricardinho. Eu esperei por ti, meu filho. Durante 4 anos, num quarto sem janela, eu esperei. E agora estás aqui. Isso é suficiente para mim. Os 4 anos, eu já perdoei. Só tenho uma pena, que tu tenhas precisado de ser ameaçado de prisão para voltar a ser meu filho. Mas, se é esse o preço da verdade, então o Deus do céu saberá. O importante é que tu estás aqui. Ricardo chorou, com a cabeça no colo da mãe, como não fazia desde os 8 anos de idade. O Paulo também começou a ligar todas as semanas, desde Brasília. A Juliana, a mais dura, demorou mais. Mas 8 meses depois veio visitar. Ficou apenas 20 minutos. Mas veio. E isso para a Dona Clarice era mais do que esperava. Quanto ao Valdemir, o antigo motorista, tinha feito a cirurgia de coluna, pagas pelo Miguel, e tinha se tornado o instrutor mais querido da frota Aurora. Contava, todos os dias, aos novos motoristas, a história do menino dos rebuçados. Tratem os passageiros como tratariam a vossa mãe. Ou os vossos filhos, porque o motorista sou eu, um dia. Ou pode ser um de vocês. E aquele que vocês humilharem hoje pode ser aquele que amanhã vai decidir se vocês ainda vão ter um emprego ou uma vida. Mais importante, trate porque é a coisa certa a fazer. Só isso basta. O filho dele, Daniel, tinha se tornado um dos melhores programadores da equipa de tecnologia da frota Aurora. Tinha inventado nos primeiros 6 meses, um aplicativo que permitia a passageiros com deficiência marcar um autocarro acessível com antecedência. O aplicativo foi um sucesso tremendo. Miguel nomeou o diretor de tecnologia acessível, aos 28 anos. Daniel, hoje, era noivo de uma colega do escritório. E a Fundação Guarda-Chuva, que Miguel tinha criado em honra da Dona Clarice, em um ano ajudara mais de 400 crianças de rua de São Paulo. Tinha criado programas de educação, de saúde, de apoio psicológico. Tinha tirado centenas de crianças das ruas. O logotipo da fundação era um pequeno guarda-chuva preto, com uma mão protetora por cima. Todas as crianças que entravam na fundação recebiam no primeiro dia, um pequeno símbolo do guarda-chuva, um pin para levarem consigo. Porque dizia Miguel a cada uma delas, todos nós, um dia, precisamos de alguém que nos segure um guarda-chuva na chuva. E, quando tu fores adulto, vai ser esse alguém para outra pessoa. No dia exato em que Dona Clarice completava 77 anos, Miguel organizou uma festa surpresa. Foi num salão da casa dele. Convidou todos, os filhos, os netos da Clarice, o Valdemir e Daniel, a Helena, a pequena Alice, vários amigos da frota Aurora, e até algumas das crianças da Fundação Guarda-Chuva. Dona Clarice, quando entrou no salão e viu todas aquelas pessoas, começou a chorar imediatamente. Tinham passado mais de 10 anos desde o seu último aniversário feliz. Houve bolo. Houve música. Houve discursos emocionados. Mas o momento mais importante foi no fim da festa, quando Miguel pediu silêncio e subiu a um pequeno palco improvisado. Dona Clarice, disse ele com o microfone na mão, eu preparei uma coisinha para si, um pequeno presente. Peço a sua paciência. As luzes baixaram. Num grande ecrã colocado na parede, apareceu uma fotografia, a Avenida Paulista, em 2009, num dia de chuva torrencial. Há 15 anos, começou Miguel,
Eu era um menino magro, que vendia rebuçados nos autocarros de São Paulo. A minha mãe estava doente. O meu pai nos tinha abandonado. Eu era o chefe de família, aos 12 anos. Num dia de chuva forte, um motorista expulsou-me do autocarro no meio da Paulista. Caí no chão. A minha caixa de rebuçados estragou-se. Eu estava perdido. Eu estava desesperado. Pensei em desistir da vida. O salão estava em silêncio absoluto. Mas naquele momento, continuou Miguel, alguém desceu do autocarro seguinte, voltou a pé, debaixo da chuva, encontrou-me, ajudou-me a levantar, e comprou-me os 23 pacotes de rebuçados estragados. E mais importante, disse-me que eu ia ser um homem importante. E que, quando fosse, eu tinha de fazer a outra pessoa aquilo que ela tinha feito por mim. Miguel olhou para Dona Clarice. Senhora Clarice Menezes. A senhora é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje. É o motivo pelo qual esta empresa existe. É o motivo pelo qual existem 500 e tal crianças de rua de São Paulo que já estão em abrigos. É o motivo pelo qual o Valdemir teve a cirurgia da coluna, e o Daniel tem um emprego. É o motivo pelo qual a minha filha se chama Alice Clarice. É o motivo pelo qual a minha mãe, que recebeu os melhores tratamentos possíveis antes de morrer, morreu com dignidade, numa cama quente com os netos à volta. Miguel parou. A voz falhou-lhe. Hoje, senhora Clarice, eu cumpro a minha promessa. Ele fez um gesto. Um assistente trouxe, ao palco, uma caixa grande, embrulhada em papel azul. Dona Clarice foi ajudada a subir ao palco. Abriu a caixa, devagar. Dentro, estava um livro grande, encadernado em couro. Na capa, em letras douradas, a Fundação Guarda-Chuva, primeiro ano, 478 crianças. Em honra de Clarice Menezes, que descobriu, em 2009, numa tarde de chuva na Avenida Paulista, como se muda o mundo. Dona Clarice abriu o livro. Dentro, havia fotografias. Uma por cada criança ajudada pela Fundação. Cada uma, com uma pequena legenda. O nome da criança, a idade, a história, e uma frase que cada criança tinha escrito à mão com letra de criança. Obrigado, vovó Clarice. Eu também vou fazer o mesmo, quando for grande. 478 legendas. 478 promessas. Dona Clarice não conseguiu ler todas, naquele momento. Chorava demais. Mas prometeu a si mesma que, nos próximos dias, leria cada uma. Uma por uma. Miguel aproximou-se. Abraçou a senhora. A senhora ensinou-me, há 15 anos, a maior lição da minha vida. E eu passei adiante. A corrente continua. O guarda-chuva continua a ser passado, de pessoa para pessoa. Enquanto houver gente como a senhora no mundo, o mundo vai continuar. Dona Clarice olhou para ele. Olhou para o salão. Olhou para aquelas pessoas todas, que estavam ali por sua causa. Miguel, disse ela, a voz trêmula, eu nunca tive muito. Tive 3 filhos que desapareceram por anos. Tive uma casa pequena que quase perdi. Tive um marido que morreu cedo. Tive uma vida dura. Mas hoje eu descobri uma coisa: a riqueza não é o que se tem, é o que se deixa. E eu, aparentemente, deixei muito. Aplaudiu o salão todo. De pé. Durante 5 minutos. Quando o silêncio voltou, Dona Clarice disse, mais suave, Miguel. Posso pedir uma coisa? Qualquer coisa, senhora. Deixa-me pegar na pequena Alice ao colo. Eu queria contar-lhe uma história. A história de um menino que vendia rebuçados numa chuva na Avenida Paulista, para que ela saiba quando crescer que os milagres existem. E que, às vezes, basta segurar um guarda-chuva sobre alguém. Miguel pegou na filha. Entregou-lhe. A pequena Alice, de 2 anos e meio, aconchegou-se no colo da vovó Clarice. E Dona Clarice começou a contar a história. E no salão todos os adultos ficaram em silêncio, ouvindo. Porque no fim das contas era assim que o mundo mudava. Uma pessoa. Um guarda-chuva. Uma chuva. Uma promessa. Uma vida. Outra vida. Centenas. Milhares. Até que um dia o mundo inteiro saiba que o bem existe. E que,
no pior dos dias, alguém sempre vai estar lá. Com um guarda-chuva. No meio de uma tempestade. Como a dona Clarice. E como o Miguel. E como todos aqueles que, no silêncio, com atos pequenos e sem glória, todos os dias, seguram guarda-chuvas sobre estranhos que nunca hão de esquecer. Dona Clarice Menezes morreu no dia 15 de março de 2027, aos 80 anos. Na sua cama em casa do Miguel, segurando a mão dele com a Helena ao lado e a pequena Alice, já com 5 anos, a desenhar-lhe uma flor num papel. Antes de morrer, as últimas palavras dela foram: Miguel, abre a janela, por favor. Eu quero ouvir a chuva. Estava a chover naquele dia. Uma chuva leve, quase como um carinho. Miguel abriu a janela. Dona Clarice sorriu, fechou os olhos, e foi-se. O funeral foi simples como ela tinha pedido, mas na cerimônia compareceram mais de 1000 pessoas. Os filhos todos, os netos, amigos. Funcionários da Frota Aurora. Crianças e adolescentes da Fundação Guarda-Chuva. O Valdemir e o Daniel, com as esposas. E, ao fundo, em silêncio, havia um pequeno grupo de moradores de rua que a dona Clarice costumava visitar todos os sábados, levando-lhes pão quente e café. Ninguém os tinha convidado. Tinham sabido pela rua. E apareceram. No final do funeral, Miguel pegou no microfone. Disse uma única frase. Hoje, a chuva já não é triste. A chuva é a dona Clarice abraçar-nos a todos. Obrigado, senhora. Obrigado por tudo. E começou a chover mais forte. Como se a própria natureza estivesse a chorar. Ou a dizer adeus. Ou a sorrir pela janela que Miguel tinha deixado aberta no quarto lá em casa. Para a dona Clarice ouvir, pela última vez, o som do céu a chorar por ela. Depois do funeral, Miguel, Helena e a pequena Alice, que, com 5 anos, já sabia perfeitamente o que tinha perdido, voltaram para casa em silêncio. Alice segurava uma pequena flor branca, do tipo que a vovó Clarice mais gostava, e que ela tinha colocado, ela própria, no caixão. Para a vovó levar para o céu, papai. Miguel segurava a mão da filha com tanta força que chegava a doer. Helena, ao volante, limpava os olhos com a manga da blusa sem fazer barulho. Chegaram a casa. Miguel entrou no quarto que tinha sido da dona Clarice. Estava tudo como ela deixará. A Bíblia dela, na mesa de cabeceira. O tricô que ela estava a fazer, uma coberta para Alice, que não chegou a acabar. As fotografias na parede que Miguel tinha mandado imprimir, com os 4 juntos em vários momentos. Os chinelos dela, ao lado da cama, como se ela fosse, a qualquer momento, voltar a calçá-los. Miguel sentou-se na beira da cama. E, pela primeira vez desde que ela morrera, deixou-se chorar de verdade. Chorou até não conseguir mais. Chorou pela dona Clarice. Chorou pela mãe que tinha morrido há 15 anos e que nunca conheceu a senhora que 3 semanas depois da morte dela, tinha salvado o filho da mãe na chuva. Chorou por todos os órfãos e abandonados do mundo, que, talvez, não tivessem a sorte de encontrar, numa chuva qualquer, uma dona Clarice. Helena entrou. Sentou-se ao lado. Encostou a cabeça no ombro dele. Miguel. Ela morreu em paz. Ela morreu feliz. Ela morreu sabendo que o mundo, por causa dela, é um pouco melhor. Não podia ter sido uma vida melhor. Miguel acenou, sem conseguir falar. E Miguel, continuou Helena, ela deixou-nos uma coisa. Não sei se tu viste. Ela pediu-me, há 2 semanas, para eu te entregar isto depois do funeral dela. Helena tirou do bolso um pequeno envelope. Miguel abriu, com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma carta, escrita pela letra trêmula da dona Clarice nos últimos dias de vida. Meu querido Miguel, se estás a ler isto, é porque eu já me fui. Não chores, meu menino. Eu estou bem. Estou finalmente com o meu marido, com a dona Amélia, com todas as pessoas boas que me esperaram. Quero que saibas uma coisa. Nos últimos 3 anos, que foram os mais felizes da minha vida inteira, eu aprendi uma coisa que não sabia. Aprendi que os filhos que Deus nos dá não são só os do sangue. Tu, Miguel, foste o meu 4º filho.
o que Deus me deu na chuva em 2009, e que eu esperei 15 anos para reencontrar. E a Helena, e a Alice, essas foram as filhas que nunca tive. Não guardes luto por mim. Continua. Continua a salvar crianças. Continua a segurar guarda-chuvas. Porque, enquanto tu continuares, eu, de certa forma, continuo também. Em cada criança que a Fundação salvar, em cada motorista que tratar um passageiro com respeito, em cada pessoa que descer de um autocarro para ajudar um desconhecido na chuva, eu estarei lá. Invisível. Mas lá. Beija Alice por mim. Diz a ela que, quando ela crescer, vai entender que o amor não acaba com a morte. Ele só muda de forma. Obrigada por tudo, meu menino. Obrigada por teres cumprido a tua promessa. Com amor eterno, vovó Clarice. Miguel dobrou a carta, encostou a testa à de Helena, e juntos em silêncio deixaram passar mais algumas lágrimas. Depois, limpando o rosto, Miguel levantou-se. Helena, vamos trabalhar, temos crianças à espera. E, no dia seguinte, a Fundação Guarda-Chuva abriu mais 3 abrigos em São Paulo. E, no mês seguinte, mais 5. E, no ano seguinte, expandiu para o Rio de Janeiro, Salvador, Recife. 10 anos depois, a Fundação Guarda-Chuva já tinha ajudado mais de 50 mil crianças em todo o Brasil. E em cada ponto de autocarro do município de São Paulo havia agora uma placa, pequena, discreta, Com o desenho de um guarda-chuva, e uma frase: aqui, ninguém é expulso. Aqui, ninguém é humilhado. Aqui, todos são abraçados. em memória de Clarice Menezes, de 1947 a 2027, e de todos os que seguram guarda-chuvas na chuva. E quando chovia, e em São Paulo chove muito, as pessoas paravam, olhavam a placa e às vezes pensavam: quem é que segura um guarda-chuva hoje sobre alguém? E seguiam. Com a vida um pouco mais leve. Sabendo que, enquanto houver chuva, há esperança. Porque onde há chuva, há sempre, algures, uma dona Clarice a descer de um autocarro, a voltar a pé, a comprar 23 pacotes de rebuçados estragados, só para salvar a vida, e a alma, de um menino. Que um dia vai salvar a vida e a alma dela. Uma história sobre bondade, memória e a forma como os pequenos gestos, como segurar um guarda-chuva sobre um estranho na chuva, podem, décadas depois, mudar o mundo. Porque, no fim, não são os grandes acontecimentos que nos definem. São as escolhas silenciosas, feitas nos piores dias, que decidem quem somos, e quem, sem saber, nos tornamos na vida dos outros. Todos nós, um dia, fomos o menino dos rebuçados. Todos nós, um dia, podemos ser a senhora do guarda-chuva. Escolhe. Todos os dias. E passa o guarda-chuva adiante. Esta é uma daquelas histórias que nos faz parar para respirar. O encontro entre Miguel e Dona Clarice não foi um acaso. Foi o universo a provar que a bondade é a única semente que, mesmo plantada na lama e debaixo de tempestade, floresce com uma força incalculável. A história do menino dos doces ensina-nos que nenhum ato de compaixão é pequeno demais. Clarice não deu apenas dinheiro. Ela deu dignidade a uma criança que o mundo estava a tentar esmagar. 15 anos depois, Miguel não devolveu apenas o favor. Ele transformou o gesto dela num legado que salvou milhares de outras crianças. A vida é, de facto, um ciclo. E a pergunta que fica para todos nós hoje é: quem é que está a precisar que seguremos o guarda-chuva hoje?